aqui no HIT, que é o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. E eu vou conversar com o Altair Emboava, que é o gestor do HIT. Altair, Taubaté, eu acho que muitas pessoas não sabem que tem um Hub de Inovação Tecnológica, sediado aqui no Shopping Via Vale Garden. Queria que você me contasse o começo, né, do HIT. É verdade, Cláudia. Tem muita gente que não conhece ainda e não conhece justamente porque o início do HIT, nós estamos agora praticamente em novembro agora, fazendo um ano de atividade. O HIT nasceu na pandemia e ele foi idealizado para ser presencial. E aí veio a pandemia e teve que mudar um pouquinho o sistema de trabalho, passando para híbrido, né? Então, tivemos algumas dificuldades de início, mas ele tem um ano de atuação, então ele já está na cidade, mas ele ainda não foi tão divulgado. Então, muitas coisas muitas pessoas ainda não sabem que ele existe, até porque ele está dentro de um shopping, né? Então, ele não está num lugar assim visível para as pessoas, é um lugar de fácil acesso, que tem estacionamento, que tem lojas, que tem tudo, então é um lugar interessante, fácil acesso, mas as pessoas não sabem que ele existe ainda. Altair, e assim, a ideia, o projeto do HIT, né? Qual foi a necessidade que deu esse start? Veio num momento em que 3 professoras pesquisadoras da Universidade de Taubaté começaram a idealizar isso por conta até da situação econômica que a gente vive. Nós estamos num momento de transição econômica em que entra a digitalização e que muda as formas de se trabalhar ou a forma de utilizar os meios de produção na economia, né? Então essas 3 pesquisadoras estruturaram o projeto para começar em Taubaté um centro de novas possibilidades econômicas. Bom, e a partir daí, hoje o HIT já tem, né, no seu hall, né, de startups, já alguns cases de sucesso, não? Sim, então em pouco tempo a gente tem aqui, estava em torno de 13, agora é 10, porque foram renovados contratos, mas são 10 startups iniciantes, que todas elas com menos de um ano de residência no HIT, e já apresentando bons resultados em termos de perspectivas, né? Até o mês passado a gente já tinha já tinha contabilizado 329 postos de trabalho com 32 empreendedores aqui dentro. Então, é um número bem significativo para muito pouco tempo numa situação de pandemia em que dificulta essas coisas. Então, ele começa bem, ele começa com um bom início. E quais segmentos, né, que áreas, né, econômicas e de gestão podem ser abrigadas aqui no HIT? O HIT abriga, ele tem prioritariamente algumas áreas, por questão só de a gente perceber que tem demanda na cidade ou na região, porque a gente foca a região, mas nós estamos abertos a qualquer projeto que apresente para a gente uma inovação. A razão de existir do HIT é de propor apoio àquelas pessoas que pensam diferente, que querem fazer diferente, que estão pensando em produtos ou serviços diferentes, e que possam, às vezes, até um modelo de negócio diferente, às vezes usando tecnologia. Embora o foco nosso seja tecnológico, a inovação, às vezes, não é só tecnológica, mas a gente apoia bastante essas pessoas que têm um conhecimento, às vezes, tecnológico e querem aplicar, fazer coisas diferentes com a tecnologia. Então, o HIT é um espaço adequado para isso. Bom, e para quem quiser toda essa assessoria, né, empresarial e de empreendedorismo e inovação, vocês estão com o edital aberto, né, para poder abrigar aí novas ideias, novas pessoas. Me fala um pouco disso. Exatamente. Nós estamos com o edital aberto, temos 32 vagas no momento, então é uma boa quantidade de vagas. Temos 20 vagas para pré-incubação, para aquela pessoa que só tem uma ideia e não sabe ainda o que fazer com a ideia, não sabe como é que ela vai startar aquele negócio. Ela quer montar um negócio, mas não se sente preparada para fazer isso. Então a gente trabalha o modelo de negócio para ver a viabilidade econômica dessa proposta. Na segunda fase já é a incubação. Na incubação a pessoa abre um CNPJ e vai para o mercado. Então nós apoiamos aí com um trabalho de mentoria, de marketing, de planejamento,
de gestão financeira, de vendas, para poder a pessoa alavancar no mercado na hora que ela já tem CNPJ e já tem custo para cobrir. E na terceira fase, nessa fase da incubação, nós temos 10 vagas. Na fase de aceleração, é quando a gente está em busca de investidor. É quando a formatação do negócio se mostrou favorável, tem um resultado em perspectiva, um resultado de lucro, né, um resultado financeiro, e é onde o investidor entende que esse negócio é um negócio de expansão, um negócio que possa ter uma perspectiva boa. E aí ele entra para expandir o negócio. Então a gente tem essa relação também com os investidores, a relação com mentores, com consultores, para dar suporte ao empreendimento que está aqui dentro. Além, é claro, da estrutura que a gente tem, né? Então aqui tem internet, aqui você não precisa pagar água, luz, você paga uma taxa de manutenção subsidiada pelo nosso mantenedor, porque hoje é a prefeitura que é a mantenedora do projeto. Então a pessoa que tem uma inovação e põe aqui dentro, ela sai com uma vantagem competitiva bastante interessante. Bom, e para quem quiser participar disso, né, como é que ela entra em contato, como é que ela participa desse edital, né, quais são os meios? O edital tá para todos da região do Vale do Paraíba que tem uma ideia interessante, que está querendo iniciar um negócio, está lá no nosso site, é hitt.com.br, hitt.com.br. Ali tem várias informações de como é que o HIT funciona, inclusive o edital. E aí o edital é só se inscrever, tem algumas questões para poder a gente identificar qual é a proposta do candidato, se ela tem uma proposta inovadora, então ali faz uma primeira seleção. Na segunda etapa, daí são com os avaliadores. Os avaliadores a gente sempre coloca na banca para avaliar o projeto, um professor da área de empreendedorismo e inovação, um consultor ou um mentor de negócio que conheça de negócio e também, às vezes, um empresário que a gente coloca na banca para poder avaliar os projetos. E aí a gente classifica os projetos em termos de inovação, de proposta de negócio, e aí os classificados vão ocupando as vagas que a gente tem disponível. Uma coisa que eu achei bastante interessante, que uma das áreas, né, de atuação que está lá no edital é o agronegócio. E Taubaté tem uma tendência a crescimento no turismo rural. Então, a partir daí, né, as pessoas que têm propriedades rurais, elas têm que olhar para a propriedade já com um olhar empresarial, né? Seria interessante nesse caso? Sim, bastante interessante. O que eu acho interessante na região do Vale do Paraíba, que nós temos culturalmente essa área de atuação forte na região, só que ela é forte de uma maneira antiga. Falta a inovação tecnológica, então é uma grande oportunidade para quem trabalha com tecnologia também propor projetos para a área de agro, né? Então nós estamos abertos a isso, tem um potencial aqui interessante e tem inclusive capacidade técnica para fazer isso. Então toda a região ela tem essa capacidade técnica, às vezes não está com esse foco. Mas nós temos demanda para isso, temos possibilidade disso, e a área de agronegócio ela vem se reformulando muito com a tecnologia, se refazendo de uma forma muito interessante. Muito bacana. E as pessoas têm prazo também para se inscrever nesse edital, né? Nós estamos com o edital aberto até o dia 22, porque nós queremos já fazer essa prévia de seleção e classificar para poder ocupar as vagas que a gente tem. E depois o edital continua em aberto, que a gente está sempre com o edital em aberto. À medida que a gente encontra projetos inovadores de verdade, a gente vai pondo aqui para dentro quando tem vagas. Ok, Altair, muito obrigada. Eu gostaria de te deixar à vontade para alguma informação que, porventura, a gente não conversou aqui, que seja importante para os espectadores. Okay. Eu convido o pessoal que gosta de empreender, ou que quer empreender, ou que tem ideias inovadoras, né? Nós estamos cheios na nossa região de gente que pensa diferente, gente que propõe algo diferente, que tem ideias e que às vezes não encontram um espaço para poder trocar ideias, para poder obter apoio. Então eu convido essas pessoas que têm ideias a propor, a ser um candidato, se inscrever como um candidato no HIT, porque ele vai encontrar aqui outras pessoas muito interessantes e que reforça todo o trabalho que ele pensa. É muito difícil como empreendedor a gente iniciar um negócio. E é muito legal quando você encontra um lugar que obtém apoio para fazer isso. Então a gente tem pessoal muito experiente de negócios que estão aqui para apoiar esses iniciantes. E é muito legal ter um espaço como esse que possa
dá oportunidade para a região, num momento de tantas dificuldades que a gente vê. Aqui é um lugar para se sonhar, para se pensar diferente, para pensar um futuro diferente, usando inovação, tecnologia e conhecimento. Ok, muito obrigada e sucesso para o HIT. Valeu, obrigado, Cláudio. Um abraço a todos. Estamos aqui nas dependências do HIT, que é Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, e eu vou conversar com o John Peterson, né, que é um promissor empresário. John, me conta qual que é a sua relação com o HIT. Eu faço parte de uma startup que está no HIT, né? Nós somos incubados aqui no HIT. E a minha relação com o HIT é uma relação muito próxima, porque a gente precisa muito, né, do HIT para poder estruturar os nossos projetos. A gente já está numa fase, né, de incubação aqui dentro do HIT. Então, minha relação com o HIT é uma relação que necessita muito dos mentores, etc. Então, nós estamos nessa fase aqui no HIT. E me fala da sua empresa, né? Por que você viu a necessidade de vir com a sua empresa buscar informação e desenvolvimento tecnológico de gestão aqui no HIT? Primeiramente, a minha empresa é uma empresa de tecnologia financeira, é uma fintech, né? Então nós somos uma subadquirência, um gateway de pagamento, assim como o PagSeguro, como o Mercado Pago, etc. Então, assim, é um mercado muito grande, muito complexo, tem um compliance muito forte. E a gente precisava muito de um ambiente de inovação que pudéssemos ter algumas características específicas que a gente encontra apenas em hubs de inovações. Quando soubemos que tinha aqui em Taubaté, ficamos muito felizes, porque nós estávamos a ponto de ir para outros lugares para buscar essa estrutura, porque é muito difícil uma pequena empresa entrar no mercado, um mercado tão grande como esse, né, sem ter uma estrutura ali para dar esse start inicial. Bom, e o que o HIT te ofereceu, né? Pesquisa de mercado, seu consumidor, né? O consumidor do seu produto, como é que foi esse começo, né, da sua história aqui com o HIT? E que frutos você já tirou disso? A gente já veio com o nosso projeto bem adiantado, né? Então o HIT nos oferece hoje, teve a pandemia também, tiveram algumas coisas que atrapalharam um pouco algumas relações. Mas o HIT ele nos deu muito suporte de relações com outras empresas. Para você ter uma ideia, nós fomos indicados pelo HIT para um programa internacional chamado INP, e nós fomos a primeira startup do Brasil a ganhar a premiação e a segunda do mundo. Então nós somos uma startup premiada como segundo lugar do mundo de inovação, competindo com muitas outras startups da Europa, Estados Unidos e Oriente. E com isso nós também vamos ser incubados na Índia, né? Então nós vamos ter incubação dupla entre HIT e a Índia. E a gente só conseguiu esse caminho devido ao HIT, que foi o HIT que nos apresentou, porque a gente só poderia participar quem tivesse incubado. Que bacana. E há quanto tempo, né, está a sua empresa incubando aqui no HIT? Nós estamos incubados desde janeiro desse ano, né? Então, com a pandemia e mudança de gestão, a gente ficou um pouco parado e eu fiquei trabalhando no escritório e estamos retornando agora, né, com as atividades aqui no HIT com força total. Vale a pena, então, quem está com ideia bacana na cabeça, mas não sabe nem como começar, como pesquisar, como desenvolver, como buscar seu público? Sim, os hubs de inovação eles são muito importantes para as startups, né? Principalmente porque um empreendedor ele tem uma grande ideia, mas só a ideia às vezes não é suficiente para o sucesso. Então, e os custos para você montar uma empresa com todos os departamentos que são necessários, pesquisas de mercado, né, área jurídica, área contábil, né, preparação do plano de negócio, etc. e tal. Então são linguagens muito complexas para um empreendedor que muitas vezes vai se aventurar e os dados já mostram, né, que a quantidade de empresas que tentam e fecham, né? Então assim, um hub de inovação auxilia para que o empreendedor possa fazer a sua ideia, tornar a sua empresa de forma mais pé no chão, de forma mais eficaz. Então assim, eu aconselho todo empreendedor, vai abrir um edital agora, né? Aconselho todos os empreendedores que têm uma boa ideia a se aproximarem de um hub de inovação e os
do Vale do Paraíba, que estão próximos aqui do RIT, vale muito a pena. Nós somos um exemplo disso, né? Hoje vamos ter um incubado fora do Brasil. John, e me passou uma coisa aqui pela cabeça agora. Você é uma empresa de desenvolvimento financeiro, você trabalha com o dinheiro das pessoas e nós estamos num momento difícil da economia, não só no Brasil como no mundo, né? Então, eu queria saber como é que está para você esse momento, visto que a sua empresa trabalha com finanças. A minha empresa ela é um intermediário de sistema de pagamentos. Ela é financeira porque ela está trabalhando com isso. Estamos fechando uma parceria com um grupo de investimento grande, onde a gente vai trabalhar com criptomoedas, né? Eu vejo que a economia realmente, ela não só agora, a economia é uma questão desafiadora, né? Porque depende de muitos fatores. Mas uma coisa é certa, todo empreendedor ele tem que estar amparado por algum grupo econômico, porque ele vai precisar, ou seja, a sua empresa vai precisar de transação financeira, né? Estamos em um mundo globalizado que ter essas transações financeiras é super importante. Então a minha empresa ela está indo bem exatamente porque nós temos a facilidade que diminui os custos para os empresários. Então no momento de crise financeira, então baratear os seus custos é uma grande solução. Então, assim, mesmo que estamos em crise, são alguns setores que são os mais abalados, mas o setor financeiro tecnológico, não o setor financeiro tradicional, o setor financeiro tecnológico, ele traz opções de diminuição de cargas, né, econômicas para um empresário. Então, a gente não vê com bons olhos, porque uma crise nunca é bons olhos, mas crise é uma ponte para o crescimento, né? Então, assim, quando nós estamos em crise, temos duas opções, ou a gente senta e lamenta, ou a gente vê, se enfrenta e passa da crise. E quando a crise passar, a gente está com o alicerce estruturado. Então, as fintechs ou as empresas de tecnologia financeira é esse apoio para o alicerce, para o pequeno e médio empresário que mais são impactados com a crise. Então, acredito que a gente pode auxiliar muito, né, assim, como falei anteriormente, um hub pode auxiliar muito, como as próprias startups também auxiliar muito o mercado hoje para que a gente saia mais rápido dessa crise. Ok, John, muito obrigado, parabéns e sucesso, parabéns pelos prêmios, sucesso para a sua startup e ajudar no crescimento do país como um todo, que é melhor para todo mundo, né? Melhor para os brasileiros e melhor para as empresas empregam, enfim. Muito bom, parabéns, e eu acho que você é um exemplo a ser seguido. Eu que agradeço, né? Assim, um abraço à TV Cidade, obrigado pela oportunidade, né, por esse trabalho maravilhoso e a todos os ouvintes.